Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, queridas ouvintes e queridos ouvintes. Vamos nessa? Vamos nessa para mais um capítulo, mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje nós elegemos o tema As Princesas da Disney. Temos aí uma longa trajetória que marcou várias gerações e a gente quer analisar o como esse comportamento das princesas está ligado com o tema do nosso podcast, que é sobre o universo feminino. Então a gente vai fazer aqui uma breve análise e trazer até uns comparativos com as nossas próprias vidas e entender como às vezes a gente tem esse comportamento princesa, como elas são em relação ao feminismo, em relação às questões que circundam esse tema. Vamos nessa, Mai. Vamos falar das princesas. Você que é uma princesa também. Fiona. Só se for. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, independente do horário que você esteja fazendo isso. Muito obrigada pela sua companhia. Princesas foi um tema meio aleatório que a gente estava vendo alguma coisa na internet e chamou a atenção. A gente fez, olha como, né? Acho que foi bem com a Ariel, inclusive. Foi os do Instagram que a gente estava trocando e aí, olha, dá para ser tema e aqui estamos. Pois é, para vocês verem como às vezes simplesmente surgem ideias assim, aleatórias do nada, né? Para começar, eu queria dizer que eu sempre fui uma grande fã de todos os filmes de princesa da Disney. Tive quase todas as fitas, né? Eu sou antiga, não tinha nem DVD ainda, tá? Eu tinha todas as fitas praticamente de todas as histórias, de todas as princesas. E era tipo minha sessão da tarde. Todo dia eu ia lá, escolhia filme e colocava lá pra assistir. E durante muito tempo aquilo me divertiu muito, né? Eu sempre achei lindo, fofo. Contos de fada, castelos encantados, bichos Xícaras falantes. é isso, bichinhos que falam, essa coisa toda, né? É um universo mágico, realmente. Neste aspecto, acho que o Walt Disney precisa ser parabenizado, né? São histórias bem construídas, são bonitos de ver, né? Eu acho particularmente. E certamente podemos acreditar, né, endossar essa ideia de que as princesas da Disney nada mais são do que ícones da cultura pop, do cinema mesmo, aonde, em teoria, sua principal característica, né, a que as une é o fato delas serem mulheres corajosas para a sua época. Geralmente, a maioria das princesas, elas são bastante antigas, né? Eu não me recordo o ano exato, mas eu acho que a primeira princesa, não sei se foi a Branca de Neve, ela é lá dos inícios dos anos 90, né? Quando foi criado o primeiro. Dos anos 90, não, do século 20. Calma. Eu me perdi um pouco nas datas. É, anos 90 mesmo. Não, amiga, anos 90 é 1991, 1992. Então, Não, amiga. não são dessa época? São de antes disso? São de antes disso. 90 a gente era criança. Sim, a gente assistiu, mas, por exemplo, a Branca de Neve, ela foi criada em 1937. É um filme bastante antigo. É uma princesa bastante antiga. E aí o que foi melhorando com o tempo, né? O recurso e a tecnologia da animação. Se você reassistir a Branca de Neve hoje, você vê que a animação ela é bem diferente da Rapunzel, por exemplo, que é Enroladas, né? Que é o nome do filme, eu acho. Então, acho que o que mudou mais visivelmente foi isso. Mas as princesas são antigas, amiga. É do século XX que eu quis dizer, viu? Estou correta. Tá bom, tá certo. Choque de realidade para a minha pessoa. Vocês perceberam, né, que eu sou muito de cinema, muito de filme. Vamos nessa. Eu estou aqui para aprender também, por que não? Vamos nessa. Ah, eu achei um barato quando ela me falou isso, porque
sempre fez parte muito do ilusório de todas as crianças da nossa época, assim, pelo menos, né. Ainda peguei uns filmes ainda no cinema, peguei no cinema. E Eu tinha assim em também. casa, e eu assistia todos. E meu pai ainda ia me levar pra assistir. Eu tenho muito essa lembrança de assistir esses filmes com meu pai. Engraçado. Não, eu lembro eu alugava fitas, não tinha fitas em casa, É, eu mas era tinha o isso, rolê privilegiada. de ir na locadora no final de semana, às vezes reservar a fita. Nossa, a gente está se entregando, hein, mas é isso mesmo. Alugava a fita na no sábado, tinha que devolver na segunda de manhã rebobinada, senão pagava multa, essas coisas. Não, eu sou desse tempo também, mas aí já essas fitas que eu alugava já era de uns filmes mais adolescentes, assim, mais adulto. Esses da animação da Disney, eu Você tinha tinha em casa. em casa. Eu tinha em casa porque eu tinha, sei lá, 6 anos, 7, 8, por aí. Eu já tinha acesso a essas histórias. Fez muito parte da minha infância, da minha adolescência. Eu adoro, eu gosto de animação de uma forma geral até hoje. Embora tenha achado mais feliz, as histórias pra mim são mais engraçadas ultimamente, as da Pixar, do que as da Disney propriamente. Eu adoro desenho animado, assisto todos. Às vezes eu vou pro cinema assistir desenho animado com 38 anos. Também vou, estamos junto nessa. Adoro. Então, aí eu separei algumas figuras que são as mais conhecidas, eu acho, né? Porque essas mais jovens, essas mais novas, eu reconheço que não são tão do meu tempo, por motivos óbvios, né? Eu até tentei terminar de assistir a Moana, mas eu dormi e acordei 3 vezes no filme. Assim. Sei, acho que não tinha um príncipe, não tinha exatamente uma coisa pra eu criticar ali, sabe? A menina só tava tentando salvar a vila dela e de aí encontrar um lugar que tinha peixe, perdeu o medo de entrar no mar, porque o pai proibia ela de entrar no mar, e ela tinha uma conexão, uma ligação lá diferenciada com o mar, então. Enfim, né? Dito isso, eu não sei o que aconteceu no final. Provavelmente ela deve ter salvado a ilha, né? É, É isso. E aí, já que falamos da Branca de Neve, eu acho que não tem como a gente não lembrar de algumas semelhanças entre as princesas, né? Então, a grande maioria delas é órfã, né, de mãe, sobretudo. Algumas de pai e mãe, mas umas de mãe, com certeza. E se coloca muito a figura da madrasta, né? É tanto que a madrasta, durante muitos anos, né, da nossa geração, né, sempre foi uma coisa vista como uma coisa ruim, não desejada, né. é uma figura que veio atrapalhar a vida dos filhos, né? Não sei se perpassa pela ideia de que houve a finalização de um casamento ali, seja por conta de separações ou não. E quando geralmente, né, o pai se casa novamente, né, e a gente ganha uma madrasta, ficava sempre aquela fama, né, de que seria uma bruxa, uma mulher ruim, uma mulher má, alguém que vai ter inveja de você, alguém que vai querer tentar te fazer mal, que vai tentar se comparar com você de alguma forma, e que Disputar nunca atenção, né. pela atenção, e que você nunca vai poder ter relações saudáveis com essa mulher. Veja como o que é que a gente criou sobre as madrastas, né? E isso está muito influenciado, acredito, pela essa cultura das princesas mesmo. Concordo plenamente. E aí elas, como órfãs, eu acho maravilhoso, né? No sentido de que metade delas ou elas já nasceram herdeiras, Ih, ou, Cálice, ou elas se casaram com o príncipe encantado, que era o dono do reino, e viraram a rainha, e viraram herdeiras também. pois é, se não eram abundantes na primeira chance, que é nascer rica, foram pela segunda chance, que é casar com alguém rico, né. Aproveitaram bem. Aí eu lhe pergunto: você está ficando herdeira? Não, eu não. É isso. Não nasci rica e não tenho nenhum relacionamento com uma pessoa rica que vá me tirar da vida do CLT por enquanto. Ai, entendo. Então já por aí, e nossas mães são vivas. Exato. Apesar de eu ter uma madrasta que é super de boa, é boa-drasta,
Engraçado isso demais. A gente realmente perdeu a nossa oportunidade, porque não nascemos ricas e não nos casamos com pessoas ricas. Então nos Eu tô no caberá. Eu acho que a gente já não é princesa a partir daí. eu tô no páreo ainda tem chance. Verdade. Eu estava vendo hoje uma reportagem de uma menina que é uma influencer de 25 anos, cujo nome jamais me lembrarei, que comprou uma fazenda que é quase do tamanho do estádio de futebol do Maracanãzinho, no Rio. Porque ela é casada com um francês, eu acho, ou namora, enfim, que é bilionário. E aí ela agora mora nessa pequena fazendinha, onde ela comprou agora o seu animal falante, provavelmente, né? É um cavalo novo que ela estava exibindo. Não sei se o cavalo fala, mas muito bom. Já começamos erradas, né? Já começamos não sendo princesas. Eu acho que É, toda a história que vai nortear esse podcast é o seguinte: não somos princesas. haja luta, viu, pra gente fazer nosso próprio reino encantado. Pois é. Muito Então, assim, suor. só para esgotar logo Branca de Neve, porque eu tenho um uso dela muito grande, né? Tudo bem, o pai morreu, a madrasta tinha inveja dela, é sempre o mesmo tipo de inveja, né? É uma inveja da juventude e uma inveja sobre a beleza. Em primeiro lugar, as princesas elas precisam ser lindas e padrão. Sim, Vamos começar por aí. Ao ponto de que a madrasta ou a vilã da história quer ser ela de alguma forma, quer ser a princesa, né? Que gostaria, o sonho da vida era ser a princesa. Por isso que ela vai infernizar a princesa para obter essa vantagem relacionada à juventude ou à beleza. Então tem muito essa coisa, né, do espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu, e a raiva da madrasta da Branca de Neve é que sempre o espelho dizia que sim, que a Branca de Neve era mais bonita que ela. Então ela teve uma ideia excelente de se fantasiar de bruxa, mais uma vez, né? Eu gosto quando a gente pega essas referências. Então, a bruxa, mais uma vez, né? Um no papel. papel terrível, né, que vai destruir toda a bondade que existe no mundo, sempre atribuído a esse personagem bruxa. Bruxa. Então, aquela que vai para uma floresta encantada, com alguma coisa encantada de ruim, né? Que no caso da madrasta da Branca de Neve é a maçã envenenada que ela leva, que ela quer envenenar a Branca de Neve para que ela se torne a mulher mais bonita do reino. Aí, Branca de Neve, não lembro agora como foi que ela se ligou nessa história. Ela fugiu e foi pro meio da floresta. Poderia ser uma bruxa? Poderia, mas ela continuou sendo uma princesa. A bruxa, quando aparece, é a madrasta travestida de uma mulher velha, feia, sempre com aqueles atributos negativos também relacionados às bruxas. E aí ela vai resolver virar a faxineira, a dona de casa dos 7 anões. Entendi. Cuidando de tudo, né, de dentro de casa. Tipo assim, tudo bem, a gente entendeu que a vida dela estava difícil, ela estava sofrendo ameaças, ela é de morte, né? Ela estava sendo ameaçada de morte com uma maçã, que ela ia morrer envenenada, ela tinha que fugir da madrasta. Aí tudo bem, ela encontra os 7 anões que acolhem ela, e aí ela entende que para retribuir esse acolhimento, a função dela ali naquela história para aqueles anões, apesar de serem uma minoria de serem anões, mas são homens anões, vai. É de ser a dona de casa deles. Então é deixar a cama arrumadinha, fazer comida, fazer a limpeza, arrumar tudo, deixar tudo um brinco, fazer a comida que eles mais gostam. Enfim, sempre cuidar dos outros, no caso. Exatamente. Até que a coitada da bruxa, quer dizer, coitada não, a coitada da bruxa, porém a ruim da madrasta, ainda assim achou ela, comeu a tal da maçã, caiu lá, e aí o que é que vai salvar a vida da Branca de Neve? Acho. Um beijo de um príncipe. E aí ela precisa ser beijada por um príncipe, ela acorda desse beijo, e ela já acorda apaixonada, e eles já casam, e eles já são felizes para sempre. E aí eu fiquei pensando se ela vai pro castelo continuar faxinando, limpando,
fazendo a cama, cozinhando, lavando prato, pilhas de pratos. Não sei qual é a perspectiva da vida dessa moça. Achei um pouco limitada. Ela já vinha do histórico de cuidar dos anões, né, você acha que ela ia fazer alguma coisa diferente? Não, pra mim ela só vai cuidar do castelo e do É, príncipe. Acho que ela tem falta um pouco de personalidade a essa senhora. Eu assisti várias vezes, mas fiz essa depois de muitos anos a gente refaz umas leituras, né, de alguns filmes. sim, Aí eu acho que depois não sei se vem a Aurora ou vem a Cinderela aí na ordem, mas eu não vou falar em ordem cronológica não, viu, gente? Porque aí também não exigem de mim esse nível de conhecimento. Mas a Aurora é, é uma outra, né? Acho que a mãe morre no parto e ela era uma bebezinha que morava no castelo. Não sei como foi, que no aniversário de 18 anos dela, acho que não sei se era madrasta ou era só uma bruxa má, ia fazer com que ela tinha que espetar o dedo em algum lugar lá, que eu não lembro o nome daquilo. E aí ela ia dormir. E ela só ia ser acordada quando o príncipe encantado, né, fosse achar onde está a princesa, né? Pô, cadê a Aurora? Cadê a Aurora? Ninguém sabia que ela estava dormindo, a madrasta estava fazendo ela dormir de propósito. E aí, né, faz aquele contexto todo para o príncipe aí surgir para beijá-la também, para poder acordá-la, para poder ela viver. Eu não me recordo muito, assim, eu lembro, é porque esse foi o filme mais antigo, assim, e eu não reassisti recentemente. Eu lembro que ela era, tipo, patricinha, que conversava com os passarinhos, ficava brincando, cantando, né? Sempre desse negócio de cantor, de cantoria, né? Nos filmes da Disney. Então, cantava, cantava, até o dia que ela encontrou esse negócio, furou o dedo e dormiu. Aí ela passa a maior parte do tempo do filme dormindo, até ser encontrada pelo príncipe. E aí vai ser feliz pra sempre também depois disso. Essa eu também não entendi a personalidade dela, não. é complicado, uma pessoa que tá dormindo o tempo todo, né. Ela é meio esquisita. Aí tem a Cinderela, que lembra muito aquela história que a gente contou aqui no episódio das Bruxonas. Qual é o nome da personagemzinha do livro? De Mulheres que Correm com Lobos? Eu só lembro de Babagaia, Não, mas esqueci o nome da esqueci o personagem. nome dela também. Mas assim, ela é bem a história da Cinderela, né? Que o pai morre, ela já era órfã da mãe, a madrasta e as filhas não gostavam dela, faziam dela, né, a serviçal da casa. Ela nunca questionou ser a serviçal da casa. Vamos começar por aí. Não, porque até agora falaram muito que as princesas são muito corajosas e fazem coisas importantes para, como é que você até falou, coragem para fugir de situações, né, que estão incomodando ela, ir atrás daquilo que elas acreditam. Então, na verdade, Cinderela só acreditava que ela poderia ser mais do que uma serviçal. Aí vem uma fada aleatória e diz a ela que, na verdade, ela precisa ir no baile do palácio para ela encontrar o príncipe, que Príncipe Encantado. ela só vai sair dessa diferentemente, né, da nossa história das bruxonas, aonde a menina foi lá, aprendeu com a bruxa as coisas que ela precisava revisar dentro dela mesma, vir com uma questão, né, de autocuidado, de autoconhecimento, percebeu e se transformou, né, numa mulher sábia, de acordo com os conhecimentos que ela aprendeu lá na floresta. E aí, quando ela retorna, a mãe, né, a madrasta e as filhas viram pó. Pó, eu entendi isso num sentido muito figurado, de que essas pessoas não a incomodaram, não vão incomodá-la mais, porque ela já tem autoconhecimento suficiente, sabedoria suficiente para viver a vida dela sem essas pessoas. Mas a Cinderela não. No caso, a Cinderela ela foi ouvir a fada. Aí toda aquela história dos passarinhos que cantam, que ajudam ela a se vestir. Drama para chegar nesse baile, né, que quase não vai. E aí, quando ela chega no baile, ela já chega desesperada procurando o príncipe. Aí eles se olham e já deu meia-noite. O feitiço vai acabar e corre, Toca as corre. badaladas. As badaladas do sino, corre, corre, perde o sapatinho de cristal. E aí o príncipe que viu ela pela primeira vez já ficou apaixonado. Menina, é um negócio de paixão, amor à primeira vista, Amor né? à primeira vista, é. E aí ele vai e percorre o reino todo para encontrar a mulher que calça 34 ou 3, porque não é possível, né? E só existe uma, inclusive. Exatamente. A gente
surreal, né? Todo mundo poderia. Várias pessoas, por exemplo, se fosse um sapatinho de cristal número 35, eu poderia ser a Cinderela. O príncipe não veio até aqui. Tô indignada. Achei que foi meio enviesado isso aí. Pois é, e aí ele não lembra de nada dela, é o único marco que faz com que soubesse que seria ela que ele se apaixonou é um pato de cristal, ou seja, o rosto dela não se lembra. Basta que caiba o sapato no pé para que identifique a pessoa amada, amada à primeira vista. Basicamente porque ele reconhece que ela era uma mulher loira e muito bonita. Ponto. Eles nunca conversaram, ele não sabe qual é a história da vida dela. Ele não sabe nem esse auê todo que ela passa em casa, né? Ela meio que é escravizada na casa dela lá pela madrasta. Não sabe, ele não sabe quais são as características dela de personalidade, né? Nada, nada. Ela é só uma mulher linda que ele viu, se encantou e saiu atrás, e ele tem que casar com essa mulher porque destino, Não tem porquê. destino. Que o olhar indicou que era o amor da vida dele. Enfim, depois dessas três, eu acho que a Disney começou a criar alguns personagens mais interessantes. Que aí eu posso ver algumas. Essa história da coragem, por exemplo. Né? Vejo muito isso na Bella e vejo muito isso na Jasmine. Que por acaso são as minhas princesas mais queridinhas mesmo. A Bella. Sim, gente, vou trazer mais uma coisa, né? Do universo cultural de que o pai da Bella era considerado maluco. E maluco é o quê? Gente ruim, maluco, assim. Não, ele era uma boa pessoa, mas ele era visto como apenas um cara maluco que não tinha nada para contribuir. O cara era um inventor, inclusive. Então, assim, só para dizer que culturalmente a gente já associa maluco a uma pessoa sem credibilidade. É. Então, ela era órfã de mãe, mas o pai não tinha credibilidade, era como se ela fosse órfã completamente. E aí ela vivia numa vilinha do interior, o maior sonho dela era sair dali e ela conseguia se transportar para outras histórias e outros lugares e viver coisas que ela sabia que ela não ia viver ali lendo. Então ela sempre ia à livraria, à biblioteca trocar os livros, né? Então ela lia, relia, 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 lia, lia, e todo mundo sabia que ela só fazia isso, e ninguém entendia porque todo mundo queria um marido e ela tava querendo ler livro. Então ela Revolucionária, já acho ela um pouco diferenciada, né? também acho. Eu já achei ela um pouco diferenciada. E aí o Gaston, que na verdade é dessa vez não é uma madrasta, né? O vilão, né? O vilão é o Gaston, que é o cara, que é um fortão, bonitão, aquele tipão, aquele heterotop chato para caramba. Tipo assim, eu tenho que me casar com Bela, porque Bela é o quê? Bonita, mais uma vez, isso. E porque ela é Padrão. um padrão. E ela tem um pai maluco, então coitadinha, ela precisa ser resgatada, né, do pai maluco. E aí o Gaston, ele faz de tudo e ele pede ela em casamento e ela fala: "Eu, sua mulher, o que é que você espera de mim? Que eu vá massagear seus pés quando você chega em casa?" Aí ele faz: "Sim, claro." E ela faz: "Deus me livre, sai, vai procurar outra pessoa." E tinham várias meninas, né, na cidade, ia ser o sonho da vida dela se o Gaston gostasse delas, né? Mas o Gaston só queria a Bella, talvez até porque ele sabia que era uma impossibilidade de tê-la. Pela Porque eles eram muito rejeição, diferentes. Era, mas é uma questão de ego, né? claro. Se ele é muito bom, se ele faz tudo, se ele é lindão, se ele atira bem, se ele é o machão, Ele vai ser o mais desejado da aldeia. e o grande conquistador. E se uma não quer, é essa que vai precisar ser dele. Provar para todos, mais uma vez, que ele é o macho alfa realmente da vilinha. E aí, enfim, o pai acaba indo para uma, A uma floresta, feira, né? se perde na floresta, e aí encontra o castelo da fera, que é um castelo encantado, né? Com as xícaras. Eu amo. Eu amo as xícaras que cantam. Que na verdade é um castelo que está amaldiçoado no momento. Porque a fera era um homem bonito, um homem padrão, claro, né? Como todos os príncipes e princesas.
mas ele não era gentil e cordial com as pessoas, ele não sabia lidar com as pessoas, ele era uma pessoa muito grosseira. E por isso que ele é uma fera, né? Ele tinha dificuldade de relacionamento mesmo, e ele era aquela pessoa que achava que ele, por ser rico e príncipe e tudo mais, ele humilhava as pessoas. Até o dia que ele encontra uma bruxa, essa bruxa eu achei legal, porque essa bruxa ela fez assim. Ela que fez, ela disse, na verdade, ela não era uma bruxa, veja bem, quer dizer, né? Eu ia dizer que ela era uma coisa legal, mas veja só, na verdade, a bruxa não era uma bruxa, ela era uma fada transvestida de bruxa, e que foi lá e meteu um feitiço ruim no castelo, tipo, como punição para o príncipe. Não sei com autorização de quem, só da cabeça dela, tipo assim, esse cara aqui tá precisando, esse macho aqui, não tá legal pra sociedade. Então, até a última pétala cair aqui, ele vai ter que aprender a ser homem cordial, gentil, simpático, que sabe tratar bem as pessoas, carinhoso, atencioso, né? Revisar os valores dele. E eu vou deixar o castelo encantado com todo mundo, né? Todas as pessoas, os funcionários do castelo viram coisas, né, objetos, e ele vira uma fera. E ele estaria condenado a ser uma fera para sempre, caso ele não aprendesse a amar. E aí, nessa confusão do pai ter se perdido, Bella vai procurar o pai e tal. E aí, quando chegou no mesmo castelo, achou o pai. E aí a fera faz assim: tá bom, você quer que eu liberte seu pai? Porque assim, também ele foi aleatório, né? Fez o pai da menina de prisioneiro lá, só pra mostrar que ele era fera, mais uma vez. É porque ele já estava tão amargurado e ele sabia que ele já tinha aceitado que ele ia ser uma fera para sempre. Então, ele foi lá e fez: ah, você é o mal mesmo. Botou o pai da menina no calabouço. Aí ela fez: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. Você deixa meu pai ir embora e eu fico. E nisso que dela ter ficado, ele de fato, pra mim, é a melhor história da Disney, gente, sério. Ó, ele foi realmente conversar com ela, claro, né? Inicialmente ele não sabia fazer isso, ele queria obrigar ela a descer pra comer. Ela falou: não quero, tô com fome. E ela não ia. Ele: eu quero que você faça isso e aquilo. Ela: não vou, não faço. Ele ficava no quarto. Aí ele: mas é tão difícil assim conviver comigo? É, conviver com você é muito difícil, não quero. E aí ele foi, aos poucos, né, tentando melhorar, né, justamente essa questão da grosseria dele, de como ele era. E ela foi se permitindo. Então, assim, ele foi procurar o que ela gostava. Então, ele deu a biblioteca do castelo para ela, porque ele fez essa discussão que você gosta muito de ler. Então, são todos seus, você pode ler tudo. O mundo é seu. É diferente do Gaston, que queria fazer com que ela parasse de ler para ser a dona de casa. Ele deu a biblioteca para que ela fosse mais livre possível dentro das vontades dela. E aí eles se apaixonam num contexto que faz até um pouco de sentido, porque ele vai defender ela depois, eles conversam, eles saem, eles brincam, eles têm algum tipo de relação, né? Não foi um amor à primeira vista. Nem dele, nem dela. Então, achei mais plausível. Mais E aí, real, né? mais real. E aí, no final, ela vê lá que o pai tá passando mal em algum lugar, e aí ela fala: olha, meu pai é a única pessoa que é importante na minha vida. Eu preciso que você deixe eu vê-lo mais uma vez. E aí, ele para mim, é o ato mais bonito até. Ele liberta ela, né, do tal do castigo de ter que ficar com ele para sempre. Aí ele fala: não, vá. Se você tiver que voltar, você vai voltar. Se não, foi bom te conhecer e eu vou viver minha vida de fera, mas aprendi muita coisa, foi muito legal. E ele libertou ela foi lá, resolveu as coisas com o pai. Nessa brincadeira toda, Gaston veio para matar a fera, porque, claro, né, era a única pessoa que a Bella, por enquanto, estava se interessando. Ainda era por uma pessoa feia, uma coisa monstruosa, então inaceitável para o Gastão. E aí ele vai nessa tentativa lá de matar a fera, ele acaba acertando a fera lá no final, mas aí ela já gostava dele, e aí a última lágrimazinha cai. No momento da sua morte, ela diz que o ama, e aí O toda encanto é, acontece. acontece, né? O feitiço do castelo se desfaz. Mas Bela, veja como Bela é, né? Eu achei Além do bem tempo dela, né? diferenciada. Achei ela diferenciada. É. Ela podia ter fugido do castelo antes. Entendeu? Depois de ter trocado de lugar com o pai, Depois de ter trocado de lugar com o pai. Ela ficou ali, ela era muito bem tratada
pelos objetos funcionários do castelo. Ela se sentia bem, ela começou a gostar dele também. Assim, houve trocas. É. Só essa coisa de, tipo assim, ela quebra muito com esse paradigma que estava vindo, né, das outras princesas, que estavam sempre esperando um príncipe para resolver os problemas da vida dela. Ela não, ela queria ser sozinha, ela queria conhecer e desbravar o mundo sozinha. Como ela não conseguia fazer isso porque ela tinha que cuidar do pai, ela lia, ela era livre, ela era uma mulher livre, ela se sentia livre. E a Fera percebeu isso, tanto que a deixou livre para que ela pudesse ser quem ela de fato era. Ai, lindo. Uma Encantou, lágrima vai cair. encantou-se, encantou-se. Ai, uma lágrima, uma lágrima. É meu filme favorito. É minha princesa favorita, confesso. Por isso Pronto. que eu gastei tanto tempo com ela. E eu acho que a Jasmine, né? Que a Jasmine, ela é filha do sultão, então ela já é herdeira também. E o sultão Rica. quer rica, e o sultão quer que ela se case com um cara influente, que é o Jafar, se eu não me engano, que é o feiticeiro lá, um cara meio ruim. Mas que era uma pessoa influente, era uma pessoa importante para o reino e tal. E o pai ficava nessa questão de que ela tinha que casar. Ele queria impor com quem ela deveria se casar. Ela fez, não, calma, deixa a agonia. Eu vou casar se eu quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, quando eu encontrar uma pessoa muito legal, diferente, que me apresente alguma coisa diferente dessa vida chata de estar aqui no castelo sendo herdeira. Ou seja, ela achava chato ser herdeira. Não que ela tenha ido trabalhar, mas ela pelo menos achava chato ser herdeira. Massa. Aí um dia ela sai do palácio disfarçada e encontra ninguém mais, ninguém menos do que Aladdin. Aí eu lhe pergunto. Também é uma história legal, porque assim, ela desafia o pai, né? Porque ela se apaixona pelo Aladdin. O Aladdin é um ladrão que não tem centavo furado no bolso, não é ninguém, que no fim das contas acaba sendo alguém lá no fim, porque ele acha a lâmpada mágica lá e encontra O gênio. o gênio, né? Então ele poderia ser rico, ele poderia ser o que ele quisesse, que ele tinha direito a três pedidos, né? Isso. Então, ok, ele não ia ser pobre para sempre, mas assim, só o fato do menino já ser pobre, ladrão, favelado, não tinha nem onde dormir, coitado dele, né? Ele é bem assim, o favela favela, era o Aladim. E aí Jasmine se apaixona logo por quem? Por Aladim. Aí faz o quê? O pai quer matar ela, né? E aí a Claro. pauta do filme é meio que sobre isso, mas no sentido de que não importa que ele é. Porque se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é ladrão ou não, porque é a forma que ele tem como ganhar a vida e comer o pão dele. E se ele não é influente para o reino, mas ele tem características outras que ela gostou e se apaixonou por ele, por ser ele quem ele é. E não pela questão do status financeiro ou de algum outro tipo de status que o pai queria que ela tivesse. O conflito é sempre sobre isso, né? Mas ela vai até o fim, ela defende o Aladdin até o fim. E eu não sei por que, que o nome do filme é Aladdin. E não Jasmine, né? Claramente o nome do filme deveria ser Jasmine. É, precisa ter o protagonismo aí masculino, né? Pois é, daí pra lá, amiga, eu acho que é só ladeira abaixo novamente, porque a Ariel é muito louca, né? A Ariel é muito louca, gente. A pessoa faz. Ó que acordo absurdo. Olha até onde você vai por amor, né? Ela queria ser humana. E na verdade ela queria ser humana porque ela já adorava o mundo dos humanos. Até aí, ok. Mas aí ela queria ser humana de verdade quando ela viu o príncipe lá. É, não teve um vídeo que eu assisti que falava que ela já queria ser humana antes de encontrar esse príncipe Eric. Tanto que ela tem uma música aí que ela canta antes de encontrar ele. E aí acaba que quando que encontra, reforça isso que ela quer porque quer ao ponto de trocar, inclusive a sua voz por pernas, né, para poder ficar na terra. E quando ela questiona para Úrsula como é que ela ia ficar sem voz, e aí vem uma frase impactante de Úrsula, né, "Pra que voz quando você tem quadris que dançam?", mais ou menos assim. Então isso traz aí uma reflexão, qual local coloca-se a mulher, porque as que falam, as que protestam não são bem vistas, não são bem benquistas, então são pessoas
que precisa ter cuidado, que não pode estar sempre se expressando. E para que falar quando pode usar os atributos do corpo? Aí vem mais uma vez a questão do corpo, né, da beleza, da cintura, do quadril. Para atrair um homem, basta isso, não precisa ser inteligente, gente. Não precisa nem falar. Ai, que As horrível. suas ideias não precisam ser nem ouvidas. Ponto. Que Vamos falar de Ariel. mensagem, Eu tenho né? uma raiva da cacete dela, na moral. E é que ela ainda era herdeira também, que ela era filha do cara lá do Tridente, Netuno? Poseidon, sei lá, alguém assim importante. É, algum Em desses alguma deuses. mitologia aí era o Alguma Bambambam, mitologia, né? alguma mitologia dessa de sereia aí, de sereio, de Atlântida, sei lá da onde. Pois é, e aí daí é ladeira abaixo, porque a Ariel é maluca, a Pocahontas é sem noção pra mim, porque, tipo, é porque eu assisti muito recentemente, eu tô com a raiva dela, assim, que ainda tá, né? A galera veio lá da Inglaterra pra terra dela, Isso. simulando basicamente o que aconteceu com a gente, né? Um processo de colonialismo. Uhum. Colonizar aquelas pessoas, se precisar matar, mata. O importante é a terra, pegar a terra pra extrair da terra tudo que achasse, principalmente ouro, né? Porque os espanhóis encontraram muito ouro nas suas conquistas na América do Sul, né? Na América Sim. Latina. E esse pessoal, que era um pessoal do Reino Unido, eu acho, de Londres. Esses ingleses, eles aparecem com essa mesma vontade de também conquistar alguma terra, conquistar algum ouro, explorar as pessoas, explorar a tribo, né? Colonizar, criar uma fé, aquele inferno todo que a gente já sabe como é e que não deu bom aqui desde 1500. Aí a mocinha, ela resolve se apaixonar por quem? Pelo explorador dela. Porra, não fode. Fode, Pocahontas. Tipo assim, sabe? Tipo, mas ela tinha que abominar ele, tipo assim. E ela não ensinou nada pra ele, não. Porque assim, eu achei que se ela ainda tivesse se apaixonado, mas tendo deixado claríssimo que a vila era importante, mesmo que ela fala só da natureza, como se a natureza, tipo assim, a natureza não pode ser explorada por vocês, porque a natureza já é exuberante do jeito que ela é. Mas ela não fala do povo dela, não. Ela não fala da tribo dela. Ela não se preocupa com como ficariam essas pessoas. Ela não se preocupa. Inclusive, o carinha lá que ela era prometida até morre, né? No filme. Com um tiro. Porque os índios só tinham arco e flecha, né? Não tem como você Hum. brigar com quem tem arma de fogo, óbvio. E aí o carinha vai lá, morre por ela e tudo, achando que tá protegendo ela do explorador, e o explorador não amor da vida dela. E aí, diga aí, nessa confusão de que um morreu e o outro foi baleado, ela deixou ele retornar para Londres para que ele pudesse se curar da ferida da bala. Hum. Foi só isso que importou pra ela, o filme todo. Gente, ela não defendeu aquela tribo dela em nenhum momento. Ela devia ter vindo de Avatar. Já assistiu Avatar ou também é uma referência de filme que você desconhece? Porque você não sei Eu como é que a gente vai falar assisti. de Oscar. Não, eu vou ser a Glória Pires. Ah, não faça assim, não faça isso comigo. Eu estou só pensando no episódio do Oscar, assim, com isso, tipo, não sou capaz de opinar. Não tenho referências para opinar sobre este filme. Ainda vai morrer, né, se eu mandar você assistir Avatar, porque Avatar acho que tem umas 3 horas de relógio. Não, eu assisti que Ah, você eles assistiu? Ah, Glória. eles ligavam na tomada, assim, e tal, tinha uma trança grande e tal. Mas não tinha a menina da tribo, ela briga lá com o cara que pra ela é explorador dela, até fazer com que ele fique do lado deles e lute do lado deles. É outra vibe. É outra vibe. É tipo assim, ó, não venha não, que eu tô aqui, vou defender os meus. Pocahontas não, ela foi se apaixonou pelo Smith lá, que é o explorador. A ouro, o que é ouro? Ele, não sai pra comprar as coisas, ela não tem que comprar se a natureza dá tudo. É meio idiota, né? Pelo amor de Deus. Não tá atenta ao capitalismo. Ela não tá. Ela nem existia, né? Não sei saber capitalismo, mas ela estava completamente fora das grandes navegações, do impacto que estava acontecendo na vida dos indígenas, de uma forma geral, por menos Pocahontas. Eu acho que foram muitas Pocahontas que deram errado nessa América aqui, viu?
Eu vou logo avisando. Pô, que nem Mulan. Tipo assim, Mulan vai pra guerra. Meu Deus, ela vai pra guerra. Pra guerra. Só pra se apaixonar pelo cara, bicho. Que ódio dela. Ela podia ter morrido na guerra. E ela nem morre. E ele volta. E ele volta. Ele é tão ruim que ele não é príncipe, na verdade, né? Ele é general. Hum. Mas ele volta, tipo assim, nem um muito obrigado ele dá a ela, não. E ela aceita. Tipo, aí ele foi lá pra ainda. Aí ele teve o mau caratismo de voltar na casa dela, com a avó dela lá dentro e tudo. E ainda dizer a ela que não sabia ainda se ia perdoá-la porque a história da Mulan é que pra ela lutar e entrar no exército, só poderiam ser homens. Então ela se passa por homem, né? Ela finge ser homem e ela convive com os outros homens sem que eles saibam que ela é uma mulher, porque não é um lugar de mulher estar na guerra, não é verdade? Não temos força física, não temos nada. E aí ela desmistifica até isso. Enfim, tudo bem que ela tem os amigos que falam, que ajudam ela muito mais do que a força física dela mesma, mas, tipo assim, aí ela se apaixona pelo general, o general por ela, tava tudo indo muito bem, só que, na verdade, se apaixona, vírgula, né? Porque até então o general tá achando que ele é um homem. Aí, na hora que o general descobre, ela salva a porra toda, ela resolve a guerra toda, ela faz. Eu acho que é a China, né? Acho que não sei se na China ou no Japão. Isso, China. É na China, né? É. Ela resolve o impasse todo que tá rolando lá na China. E aí ele descobre que ela é uma menina. Ficou chateado. Se sentiu traído. Traído. Foi na casa da menina, vou repetir a frase. Foi na casa da menina com a avó e tudo, com o mau caratismo dele pra dizer que ainda não sabia se ele ia perdoar ela pela traição dela ter se passado por um homem pra lutar pela porra da China e ainda ganhar a guerra a favor lá dos governantes. E ele ainda sai cheio de estrelinha lá de honrar o mérito. Não sabe se ele vai perdoar ela por isso, não. Meu Aí Deus. ela ainda pede desculpa. Ai, clássico de um relacionamento tóxico, né? Que a mulher é totalmente rebaixada, explorada e ainda é levada a pedir desculpa por algo errado que vem do outro. Nossa. Ela se sente extrema, ela passa o filme todo se sentindo culpada, porque não era o lugar dela estar ali. Mas acho que o pai estava doente, alguma coisa assim, e aí convocaram o pai para poder o pai não ir, ela foi no lugar do pai. Aí ela esbarrou nesse negócio aí. E aí lá ela se apaixona pelo generalzão. Mas aí, tipo assim, ela resolve tudo, ela faz tudo, ela é a grande. A mente sagaz dela, né? Foi muito importante para eles ganharem o conflito lá. E ele ainda se deu ao direito de ficar chateado, porque se sentiu traído, porque ela se passou de menino. Ele devia aparecer, minha filha, com aplausos, assim, ó, com licença. Ele tinha que chegar aplauso, aplausos, essa mulher, que mulher maravilhosa, mulher incrível, mulher foda. Não, ele, eu não sei ainda se eu te perdoo. Ela me perdoe. Aí ele, tá bom, te perdoo. Aí eles vão ver juntos para assim. E, porra. Aí a Disney entendeu, né, em um dado momento aí, que aí já é nos anos 90 mesmo, ou 2000, viu? Não tenho certeza. E a Disney percebe que realmente não existia uma princesa negra, né? Todas as princesas Isso. até então eram princesas loiras ou brancas, mas sempre brancas, né? Não necessariamente É, loiras, mas sempre brancas. isso foi em 2009. 9, tá vendo? Ou seja, é 2009. muito. Ó, quantos anos, desde 1937, 37, lá de Branca de da Branca Neve. de Neve, a Disney só se deu conta de que ela não tinha uma princesa negra em 2009. 72 anos depois de quantas gerações? Aí ele coloca a Tiana num filme chamado A Princesa e o Sapo. É. Não sei se adiantou muito. A reparação histórica não foi feita, não, eu achei. É, né? Pelo conteúdo. Olha, veja bem. E aí eu queria só, depois, eu queria que as pessoas me respondessem de alguma forma. Deixa nos comentários aí do Spotify. Porque eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando qual era a princesa que as pessoas menos se identificavam. E a campeã, assim, de respostas foi Rapunzel. Fiquei vou ter que assistir isso de novo, né? Porque eu só lembro da Rapunzel da história original, né? Dos irmãos Green.
que o príncipe subia no castelo, né, pelas longas Do madeixas cabelo dela, dela. do cabelo. Mas não lembrava do contexto. E, na verdade, deram um novo contexto ao negócio, aonde ela foi roubada dos pais, então ela não é órfã. Só pra... E aí os pais, todo aniversário dela, já botam, faz aquele negócio dos balões que rola na Tailândia, os balões que voam. Sim. E ela assistia aquele festival dos balões, achava lindo, e ela queria saber o que era aquele negócio. E aí, quando ela fez 18 anos, ela foi roubada dos pais por uma madrasta que queria o quê? Beleza e juventude da menina, que descobriu que ela tinha esse poder através do cabelo. Por isso que ela tinha o cabelo comprido eterno, né? Porque quando você corta o cabelo da Rapunzel, todo o poder de cura, de rejuvenescimento, de beleza, de tal, se perde. Então, a madrasta, ela esconde a Rapunzel na torre para poder eternamente ficar utilizando do poder do cabelo da Rapunzel. Então ela sobe e desce da torre pelo cabelo da Rapunzel. Ela é uma mãe narcisista, uma madrasta narcisista. Além de ser uma madrasta ruim, gente ruim, que tá ali, né, se aproveitando da menina, ainda ela é narcisistíssima. Daquela que não deixa a menina falar, ou então que é sempre irônica, que sempre coloca a menina num lugar para baixo, sabe? E aí, no dia, um cara, mais um ladrão, oi, Aladdin 2 aparece e aí ele tenta se esconder nessa torre. E aí descobre ela lá dentro e tudo. E aí ela percebe a possibilidade de que ela queria muito sair para ver o tal do festival que ia chegar. Ela fala com ele: Ó, vem cá, você me leva no festival e eu te dou um negócio aqui que você roubou. Você leva. Eu tô um pouco me lixando aí que você roubou, eu só quero ver o festival. Você me leva. Aí ele fez só isso, só. Pronto, mas leva, pronto. É, tipo assim, aí a madrasta descobre que ela fugiu e fica preocupada, e essa coisa, porque ela não pode perder o cabelo da menina. Então é muito mais sobre a relação dela com a madrasta É, do agora que o cara. Eu não sei, eu não entendi. Porque assim, lá no final, porque assim, a única coisa absurda que acontece no filme, que é a escolha dela final, é que o ladrão lá que ela se apaixona, a madrasta dá uma facada nele, alguma coisa assim, ele vai morrer. E aí a madrasta quer que o cara morra mesmo, né? E aí começa a puxar ela, não, vamos embora daqui, a gente vai para outro lugar, você vai comigo sim, tal. Aí ela faz, não, tudo bem, vamos lá, eu topo ser sua prisioneira para sempre, mas deixa eu curar ele com o meu cabelo, na moral, só isso que eu te peço, tipo assim, eu estou disposta a viver o resto da minha vida com uma mulher me explorando por causa do meu cabelo, com uma mulher que me bota pra baixo 24 horas por dia, com uma mulher narcisista do caralho, ia ser uma vida de merda só pra salvar a vida do cara. Aí olha que fantástico. O cara teve que tomar uma decisão importante por ela. O cara fez: eu não quero que você faça isso. Porque ele mesmo conseguiu perceber a maluquice que ela queria fazer. Aí ele vai e corta o cabelo dela. Ela não conseguiu curá-lo. E aí ia dar ruim pros dois. Porque, tipo assim, ele abriu mão ele abriria a mão de não ser curado, mas ele também garantiria que a madrasta jamais teria nenhum interesse nela. Inclusive, a madrasta morre, né? Vira pó, literalmente, igual a história da Baba. sim, menino. Ela vivia Agora, muito, muito, muito velha. Ela vivia porque ela estava o tempo todo sendo curada, curada, por no, conta do curada, cabelo. curada da velhice por causa do cabelo da menina. Então, ela já tinha idade de morrer, entendeu? Entendi. Agora, ela não é órfã, tá lá com os pais e de repente tem essa pessoa aí, ela é madrasta, ela vivia com o pai da menina, Ela foi roubada pela madrasta. mas não que essa madrasta tinha lá o relacionamento com o pai dela, né. Não, ela só é Uma velha madrasta. má. Mãe de criação, vai, não é madrasta, não. Não dá pra Hum, vamos trocar o nome. Ela é só a mãe de criação. Ela roubou a menina pra criar a menina pra ela ter o cabelo da menina. Aí os pais faziam esse festival todos os anos, que era tipo o dia de ver se alguém encontrava a princesa perdida. Então, no final, inclusive, ela volta pros pais. Ela reassume o o seu trono dela posto. de herdeira. Muito maravilhoso. Que nem a menina do Frozen, né? A Elsa lá, que as duas são princesas, eu acho, né? Ela e a irmã. Gente, vai viver, amiga. Ah, glória a Deus. A ela e a irmã, né? Assim, a irmã,
Aí eu não me liguei muito na irmã, não, porque a irmã tem sempre essa história repetitiva, né? De que acha um cara que gosta e faz tudo pelo cara e vai morrer pelo cara e tal. A história da Frozen lá é interessante mais, assim, porque ela tem essa. Que ela não sabia lidar com esse poder dela, né? De transformar tudo em gelo. É porque ela não conseguia controlar os sentimentos dela. Então, quando ela não estava com os sentimentos controlados, ela transformava tudo em gelo, inclusive gente. Então, aí ela foi lá pro meio do nada, morar sozinha na cúpula do castelo de gelo, pra tipo assim, eu não vou fazer mal a mais ninguém, porque não me Hum, perdoaria nunca mais se eu fizesse mal a alguém. Quando, na verdade, ela só precisava aprender lidar com isso, né? com ela mesma, controlar os sentimentos dela. Ponto, só isso. Aí ela descobre que ela é capaz, né, de fazer isso e depois dá tudo certo. É uma princesa de boa também. Pois é, menina. Isso Mas, amiga, contadas essas histórias, hum, eu só queria aproveitar para pontuar, né, que a Disney é muito sagaz. Essas histórias todas, elas são antigas, né? Então, existe um contexto cultural, existe texto de por que que a Branca de Neve era dona de casa, porque, na verdade, época também, né? época, exato, entendeu? Então, assim, remontava, claro, a mulheres que. Como eram as mulheres dessa época, né? Isso. Então, acaba passando essa questão cultural que já existia e como as relações elas eram levadas, né? Tanto em relação aos homens quanto em relação à família. Então, assim, eu vejo algumas coisas assim que eu discordo da vida delas é que, tipo assim, que eu acho que a gente não pode se pautar nunca. Que é essa coisa de estar à procura do grande amor para ser feliz para sempre, porque você nunca será feliz se você não tiver um grande amor. E para as princesas tudo meio que gira em torno disso aí. É. E que esse grande amor, na verdade, não é a salvação dela. Que a vida só vai fazer sentido se tiver essa pessoa do lado, se tiver esse esse complemento amoroso, né? Amoroso não no sentido de qualquer amor serviria, mas ser para poder compartilhar a vida e fazer a vida ter sentido. Mas ao mesmo tempo um parceiro que é idealizado por elas, né? Porque na verdade o príncipe é a possibilidade delas saírem de alguma vida ruim que elas tinham, ou de ser feliz como elas achavam que elas poderiam ser felizes. Então assim, você acaba idealizando demais que aquela pessoa vai ser a resposta da sua felicidade. Tudo está pautado naquela pessoa. Eu queria ver, tipo assim, essas histórias 20 anos depois. O que aconteceu 20 anos depois do Felizes para Sempre? Saber, assim, eu tenho essa curiosidade, né? Porque se viveu feliz para sempre, primeiro ninguém vive feliz para sempre. Não existe isso. Eu acho que esse foi os idealismos que foram implantados assim, não sei se nas gerações anteriores, mas na nossa eu percebo que isso foi muito vendido, né, para as pessoas que existia o ideal de felicidade e isso vinha com um relacionamento. Então, a partir do momento que você encontrasse um homem que seria o príncipe encantado, você teria sim ali chancelado que você seria feliz. E só através dessa condição essa felicidade é garantida? A gente sabe que Exato. não, né. É pesado, é isso. Assim, elas têm um objetivo muito complicado de querer transformar a vida delas através do outro. Elas não procuraram em nenhum momento isso dentro delas mesmas. Muito poucas. Algumas poucas. Acho que a Moana faz mais isso, que é uma princesa mais nova também, né? Está em outro contexto cultural, Histórico. social, né? Mas assim, e lembrando sempre, né, que as princesas elas sempre têm que ser bonitas e padrão. O Sempre sutismo, magras, né, não sempre tem uma princesa magras. gordinha. Não, nenhuma. E a que faz par com o protagonista que é gordinha, não é encaixada nesse papel de princesa que é Fiona, né. É do Shrek, né? Mas Isso. né? Ela não. É porque eu acho que não é da Disney. É DreamWorks, né. Eu acho que é por isso que não tá no meio da história. Mas sim. Mas embora a Fiona original, ela é linda, né?
ela optou por Verdade. continuar ogra pra continuar com o Shrek, porque ela amava ele. Então, assim, fisicamente não importava. Achei, é genial o Shrek, eu gosto bastante. E uma outra coisa, então assim, eu acho que tem essa coisa, né, da procura do grande amor, da cura dos traumas, né? Se esse amor, esse homem, essa paixão, essa felicidade vai acontecer, vai reparar todos os traumas de infância, os problemas que elas passaram, o sofrimento, né? Libertá-las de todo o sofrimento de uma vida depende do príncipe e do grande amor. Também lembrando que o príncipe também é super padrãozinho, né? Sem contar que ele também é príncipe, ou seja, ele é rico, ele é dono de alguma coisa importante. Então vamos manter todo mundo numa classe social alta. É, pobres não têm vez nesses protagonistas aí, né? Não, porque até Aladdin vai deixar de ser ladrão depois que ele casar com Jasmine, né? Mas provavelmente, até porque eu não sei se ele ia virar o sultão algum dia, ou se ela ia governar, não lembro. Mas ele ia ser sempre alguém que ia morar no castelo também, né? Então a vida de todo mundo sempre fica boa financeiramente. É. Acho que até a Tiana, que não é é a mais pobre, né? A coteada da Princesa A Negra ainda é a Princesa mais Negra, pobre. né? Tinha um tal de um restaurante, né? Alguma coisa assim. Hum, alguma coisa assim. Eu não me lembro tanto da história também. Mas, e outra coisa que é interessante a gente chamar atenção também é esse estímulo que sempre teve nesses filmes da competição entre as mulheres, né? Ai, inventei até um termo aqui para isso, não sei se existe, mas a gente estava falando sobre a antissororidade que existe nisso, porque sempre tem a personagem feminina, bonita, idealizada, com essas características físicas aí muito elevadas, cabelo liso, um corpo delgado, uma beleza sempre que chama atenção. E nesse contraponto vem uma outra mulher que deseja tudo isso que é bem visto por essa personagem. Então sempre está reforçando esse conflito entre 2 mulheres, uma invejando o que a outra tem de mais belo, de mais puro, de jovialidade, e já vem puxando um outro tema aí de a vontade de ser jovem, de ser bonita para sempre, né. Sim. A própria Tiana, inclusive, apesar dela ser negra, mas ela ainda é levemente descaracterizada, né? Ela tem malmente um cabelo cacheado. É, pois é, né. Né? Então, assim, a Disney ainda não teve essa coragem de lançar essa princesa revolucionária, não. Eu tô no aguardo das princesas revolucionárias aparecerem. Porque, como eu falei, né? Eu acho que a competição entre as mulheres é muito ruim. Eu acho que essas madrastas, ao invés de poderiam ter feito coisas muito melhores, poderia ter virado uma parceria com as princesas, mas sempre foi ódio, sempre foi uma competição, sempre foi eu quero ser você. E isso ensinou a gente a lidar dessa forma com outras mulheres durante muitos anos. Então, assim, é um paradigma que precisa ser quebrado, sem dúvida. E, assim, como não somos princesas, ou você se sente uma princesa? Não sei, diga você. Porque, para mim, a coragem colocada, que é mais estimada aí nessas princesas, eu não encontro tanto, assim. Eu não sei se é porque eu tô justamente, né? Acho que a gente precisa fazer, às vezes, essa noção de contexto do tempo, né? Tipo, quando a gente para avaliar o momento histórico daquela princesa, talvez fizesse sentido e houvesse algum tipo de coragem. Pra gente que tá aqui em 2025 vendo pra trás, a gente acha várias princesas umas grandes boboca, né? Umas grandes bestadas. É, eu acho que isso faz toda a diferença. A gente analisa com uma criticidade muito maior, né, que a Sim, gente já vê as coisas diferentes. Se for conversar com alguém, sei lá, daquela época, vamos ter alguns conflitos aí, acho que talvez defendendo o comportamento delas e não tendo essa visão que a gente está tendo aqui agora. é. Mas Mas é bom em também que a gente consegue olhar para esse histórico e fazer todas essas análises. Olha quantas análises a sem gente conseguiu dúvida. tirar de filme de princesa. É muito legal, né? Porque a gente
tira lições importantes pra gente não repetir. E aí, e reafirmar na história nossa que não seremos princesas em vários momentos, né? Inclusive, a última questão que eu queria levantar é que veja como essa noção de ser princesa, qual é a característica da princesa? A grande maioria é muito questionadora até. Mas no fim das contas elas cedem, né? Mas elas, além dessa coisa da beleza, além dessa coisa, né, do que ela tem que ser encantada, tem que ter um encanto, ela é Delicada. delicada, que canta, que fala, que sonha. Parece que virou um pré-requisito de alguns homens na procura deles lá na estante, na prateleira do amor, né? Homens que buscam eternas princesinhas. E aí as que não têm esse temperamento tão princesa, São preteridas. é, por isso que talvez Bela ficou com a fera mesmo, porque ela jamais seria entendida no mundo atual, entendeu? Ninguém se interessaria por ela, ela ia ser antissocial, inclusive. E a gente ainda tem que ser princesa, né? É. É, é muito complicado a gente exercer esse papel que não é nosso. Mas Não assim, tá. realmente, olhando assim rapidamente aqui, elas são muito teimosas, né? Pelo menos elas questionam várias condições. A maioria delas questiona determinadas condições. Isso eu acho importante. Eu vou valorizar elas um pouquinho, porque eu só botei as bichinhas pra baixo até agora. É, tem que ter algum pró, né, não só contra. É, tipo assim, eu só acho ruim que no fim elas acabam cedendo por uma coisa que elas já tinham defendido com tanta garra, mas E para ter abre um mão. final feliz, às vezes ela se contenta com pouco. Hum, Só isso. Vamos para o nosso quadro de perguntas impactantes. vamos. Amiga, depois da aula de princesas que você teve hoje, você consegue eleger uma princesa favorita? Uma princesa favorita. Nossa. Ai, quem seria? Uma desbravadora? Aí você é da época mais nova, você teria que pegar uma Moana da vida, que vai literalmente desbravar o mar. Ai, gente, você me apertou sem me abraçar agora. Mas Vai eu ter vou. que, vai ter que assistir esse filme tudo de infância, viu? Só pra você saber. É, eu acho que sim. Ó, eu vou dizer que a você que eu não tenho nenhum streaming. Por aí você tira. Ai, Mas eu vou ficar então com Moana, desbravadora, corajosa, luta. Vamos nessa. eu gosto da Bela ainda, tá? Eu vou manter a minha fã. Continuo fã dela. E é a que você menos se identifica. A que eu menos me identifico. Ah, eu vou voltar ali na característica de Aurora que a gente estava conversando antes, sobre o fato dela dormir. Ela dormir bastante no filme. Porque eu vou para cinema, gente, eu durmo no filme, é uma coisa assim. Para eu assistir um filme e eu não dormir nele, ele tem que ser muito prendedor da minha atenção. Sim, mas voltando à pergunta, qual foi mesmo A que você menos gostou. a que eu menos gostei? Ah, Ou eu vou assim, que não tinha ficar a ver com você, o que não faria sentido. eu vou falar sobre Ariel, mas vendo bem pelo recorte de dela entregar uma coisa muito importante para ela em nome de viver uma outra realidade. Também é em função de algo que ela queria muito, né, não fica aí essa dualidade dessa entrega que ela fez, se a gente só condena isso por esse fato ou se a gente é capaz de relevar por ser uma coisa que ela queria, que era vivenciar o mundo dos humanos. Mas aí também traz o fato de ela querer viver uma coisa que ela não é. E muito mais ainda é usado por questão de viver isso para viver amor com alguém que não é do mundo dela. Ah, total. Total. Detesto Ariel. Acho Ariel uma idiota grande. Enorme. Nossa, imagina. Isso me leva até a próxima pergunta. Qual foi a coisa mais impensada, mais louca, o mais
irresponsável, sei lá, se isso poderia ser a palavra, porque dar a própria voz para deixar de falar por alguém, eu considero um ato, assim, extremo de loucura. Então, assim, qual a coisa mais louca que você já fez para tentar conquistar o príncipe encantado? Ai, não foi de conquistar, mas de compartilhar algo que eu acreditava que estava sendo vivido dos 2 lados, foi comprar aí umas passagens para umas viagens, mas que não aconteceu, deu tempo de ser revertido antes, graças a Deus, porque, assim, a gente faz umas doses de loucura, mas tem umas loucuras comedidas, então era uma passagem que eu comprei, que eu podia cancelar sem ter prejuízo nenhum, e assim aconteceu. Eu queria ser madrasta de 3 crianças, né. Então, De 3 amiga, não nem era uma nem razoável. 2. Não, não era nem razoável. E ainda era ladinho. Não como ladrão, pelo amor de Deus. Mas assim, não era muito príncipe não. Era o que era gêmeos? Era um par de gêmeos e mais uma. É. Eu queria eu já tinha feito na minha cabeça que eu ia existir essa família feliz aí. E eu ia ser a madrasta, olha que coisa. Eu A seria a fanfic, bruxa, né. a fanfic. Ai, a gente acredita em tanto a gente já monta a história toda na nossa cabeça, né, amiga. Amiga, não pensando exatamente nas princesas da Disney, mas você acha que você tem alguma característica que te define como princesa? Ou você não se assume princesa mesmo? Ah, eu acho que tem momentos que nós somos, que nós nos comportamos como e nos vemos como tal. E nos momentos que eu vou atrás do que eu acho que é o certo para mim, eu acho que isso tem o quê dessas princesas desbravadoras e que vão atrás do que elas acreditam ser a verdade. Tem os momentos de ilusão também, de achar que vai existir esse príncipe encantado. E outro momento de princesa, eu acho que esses 2 aí já são o suficiente. Eu acho que eu não me assumo como princesa mesmo, não. Eu não sou fofinha, eu não canto com os animais, eu não suporto afazeres domésticos nenhum. Eu pago uma faxineira feliz. Eu não tenho paciência para isso. Entendo que é um privilégio da minha parte por ter R$ 100 para isso, mas eu guardo esses R$ 100 todo mês para não ter que fazer tanta coisa assim de limpeza e tal. Gosto, detesto. Eu já malmente eu cozinho, lavo os pratos, varro a casa com alguma resistência, só para poder viver, né, no lar de alguma forma, mas não dá, consigo. Eu acho que a minha característica mais princesa é essa coisa de ser tinhosa mesmo, sabe? Isso é uma característica de quase todas elas, assim, da Bela, da Jasmine, da própria Ariel, mesmo com a loucura dela, ela ia lá, ela feitava o pai, mas eu quero, eu vou sim, sabe? Meio desaforada, assim. A Tiana é muito questionadora também, ela, tanto que ela olha pra cara do sapo, sai, sapo, maluco. Então, quando a Rapunzel ela se dá conta da madrasta também é uma cena bem impactante, né? Que ela fala, nossa, você me usou esse tempo todo, assim. Então, são palavras muito, às vezes quando a certeza de certas coisas aparecem, elas falam de uma forma muito assertiva. Então, existe uma coisa assim de ser meio tinhoso, meio teimoso, meio combativo, aquela pessoa que vai ficar ali rebatendo mesmo. Acho que esse é meu lado princesa. Fora isso, não tenho mais. Não sou tão bonita padrão. Não sou herdeira de ninguém. Não moro no palácio. Não casei com príncipes. Me dar um palácio de presente. Então é isso. Segue a vida e vamos trabalhar. E essa semana já tem muita coisa para acontecer. Vamos trabalhar, é isso. Resumiu? Resumiu de onde vem o nosso reino encantado do nosso trabalho. Gente, mais uma vez, muito obrigada por estarem com a gente, ouvir os nossos devaneios. Literalmente, um devaneio. Mas eu gostei, aprendi aqui com você, fiquei aqui ouvindo os relatos Ela das agora vai ter que princesas, assistir todos os filmes para ver o que, é que ela acha. só se tiver no YouTube. Porra, eu te dou meu como é? Minha chavezinha da Disney Plus, tá? Tá.
Te dou meu nomezinho. E é, isso vai Meu se login. transformar em um compromisso. Eu te dou meu login, amiga. Tem alguns que valem super a pena, tá? Tá bom. Então prometo não dormir enquanto estiver assistindo. Ai, meu Deus. Então não comece pela Bela Adormecida. Combinado. E não tenha mais padrões de comprar passagens aleatórias para Hum, encontrar com os machos doidos por aí, porque senão você vai ter um filme Princesa Isis e as Princesa Isa. viagens. E as viagens encantadas. Eu já não gosto de viajar, tá vendo? Eu já tenho até seu nome, a Princesa Isis e as viagens encantadas. No caso, a aeromoça vai ser um passarinho que vai cantar e conversar com você, entendeu? A gente vai dar um jeito, assim, do piloto, essa galera, assim, a tripulação vai ser a galera encantada. Vou dar ideia, vou jogar ideia para o Walt Disney, vou ver o que ele acha. Tá bom, pode jogar aí. É bom que Nada, eu já nada se ganho os você. direitos autorais. Sim, e nada, nada se você não encontrar o príncipe encantado, pelo menos você viajou, voou, conheceu outros lugares Ai, e tô ainda querendo. fez amizade com a tripulação. É, só em falar em viajar aí já tá valendo. Eu também acho. Então, gente, próximo episódio a gente se vê, já será fevereiro, é isso mesmo? É, Uau, janeiro. 6 de Janeiro já foi. fevereiro. Então, até o dia 6 de fevereiro, a gente vai trazer uma coisa que todo mundo já passou, todo mundo conhece bem, todo mundo tem histórias de vida. O boy lixo, hein? Vamos falar do boy lixo? Vamos. Gosta tanto, se atrai tanto pelos boy lixo. Cadê os príncipes encantados, gente? Isso que eu ia falar agora, a gente tá saindo de uma chamada aí de Príncipe Encantado para boy lixo. De um ao outro, se bem que a gente nem sabe se esse extremo primeiro aí de Príncipe Encantado existe, mas com certeza que o outro extremo existe. O jogo virou. Fiquem atentos ao próximo episódio. Tchau, beijo. Tchau, beijo, galera, até mais.